Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vim gravar aqui para vocês em um lago próximo à minha casa, um local que eu frequento, que eu gosto muito, um local onde eu consigo estar em silêncio, em conexão com a minha essência, em conexão com a minha alma, um local que me traz muita paz. Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui atrás. Ele é um lago. E eu venho aqui com frequência. E eu escolhi hoje gravar aqui para vocês porque eu pensei em falar sobre a natureza, né? Nós somos parte da natureza, nós somos natureza. Se nós somos criados como uma centelha de Deus, fomos criados por Deus, imagem e semelhança dele, todo esse universo, toda essa natureza também é criação de Deus. Então eu acredito muito que a natureza ela está em ressonância com nós. Então isso a gente pode afirmar, até porque assim o ar que a gente respira ele é transmutado, né, na natureza. Então o mesmo ar que a gente respira é o ar também que é transmutado pelas árvores, né? E a água que a gente ingere para manter o nosso corpo com saúde e com vitalidade é a natureza. Então, não tem como a gente separar quem nós somos da natureza, né? Nós somos parte dessa natureza. E considerando que a gente é parte da natureza, eu, na minha percepção enquanto Aline, eu acredito muito de que nós temos o mesmo ciclo da natureza, né? Então, se a gente for considerar, hoje aqui no Brasil a gente está entrando no outono, né? Finalizamos agora em março o verão e estamos entrando no outono. O outono é o momento em que as plantas elas vão guardando a seiva delas nas raízes para sobreviver ao inverno. Então, por isso que elas vão perdendo as folhas, porque a seiva, né, ela está mais concentrada nas raízes do que no caule e nos galhos. E o inverno é um momento de recolhimento, né? Então, é um momento em que elas estão praticamente adormecidas, né? E depois começa a primavera. Então, que essa seiva ela começa a ser liberada para o caule, para os galhos, e aí vai começando, né, a brotar e inicia o ciclo ali das folhas, da floração, de frutas, e vai começando aquela sensação de vida, né? E aí vem o verão, né, que para mim é um estado de alegria, de realização. Primavera e verão são as estações que eu mais gosto, até porque eu sinto muito essa questão do outono, do inverno na minha questão emocional. Então, para mim afeta bastante os dias nublados, os dias chuvosos, os dias frios, os dias sem sol. Para mim, um dia sem sol é um dia muito apático e eu tenho bastante dificuldades assim com dias sem sol. E pode ser um dia chuvoso, que para mim é tranquilo, mas um dia nublado, sem sol, para mim é um dia muito apático. Então, por isso que eu me conecto muito com essa questão da natureza. Mas a gente precisa considerar os ciclos da natureza, né? Então, se a natureza ela tem essas 4 estações que são necessárias, né, para que ela possa se recompor, né, para que ela possa ter o seu momento de descanso também, a gente também tem esses ciclos, né? Esses ciclos de recolhimento, ciclos de reflexão, os ciclos de realinhamento, para que a gente possa repensar, reorganizar, replanejar as nossas ações
e assim iniciar novas etapas. E por isso que eu acredito muito nessa ressonância nossa com a natureza, inclusive nessa interferência energética que existe da natureza, né? Tudo é energia, não tem como a gente fugir disso, né? Então, se tudo é energia, não tem como a gente fugir disso. E eu sou muito adepta de astrologia, acredito muito na influência, né, dos planetas, em questão, e isso é algo, né, que a gente sabe que acontece, se tem influência no nível da maré, no mar, né, como que não vai ter influência sobre nós, qual que seria a diferença de não influenciar nós também. Então, a gente não tem como excluir isso, e é importante aqui destacar para vocês que a influência não é determinação, né? Eu não posso simplesmente falar que eu agi dessa forma por conta do planeta, de uma energia. Não, é influência, não determina as nossas ações, não determina quem nós somos, né? As nossas escolhas são nossas escolhas, né? Não existe algo que determine por nós. Se isso acontece, nós estamos dando poder para que isso aconteça e também estamos permitindo. Então é uma escolha nossa, né? Também isso. A gente sempre está escolhendo, mesmo quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo, né? Está escolhendo não escolher. E por isso que eu trouxe essa reflexão, né? Muitas vezes a gente acredita que a nossa vida ela tem que estar em um momento linear de realizações, de conquistas e de alegrias. E não tem como, né? A gente precisa entender que a nossa vida ela não segue de uma forma linear. Então a gente tem esses momentos de introspecção, esses momentos de reflexão que são necessários para o nosso aprendizado, para a gente realinhar as nossas metas, para a gente se reorganizar e para a gente repensar o que eu aprendi com isso, né? Quais foram o meu aprendizado e o que eu posso fazer com isso que eu aprendi. Então a gente tem a chance de recomeçar todos os dias. E aí agora eu lembrei aqui, né, a questão do trazer um pouquinho do nosso coração, né? Quando a gente faz o eletro, que o eletro faz aquelas ondas lá, eu não sei dizer o nome, mas a nossa vida é assim também, né? De altos e baixos. E quando ela está em uma linha reta, quando aquele elétron ele está em linha reta, é porque se findou a nossa vida. Então não espere que a sua vida seja uma linha reta apenas de alegrias e realizações, né? Isso não existe. É nosso objetivo, é a nossa meta. Mas o que acontece? As nossas dificuldades, elas vão depender muito da forma como a gente age sobre elas, né? Como a gente enfrenta elas, qual que é o poder que a gente dá para elas. Se a gente coloca um poder para elas, né, estarem mais fortalecidas do que nós. Então, é isso que a gente precisa repensar. As dificuldades, elas vêm, mas qual que é o poder que eu dou para elas? O que eu vou aprender com elas? Será que eu vou fortalecer as dificuldades ou eu vou utilizar essas dificuldades para compreender o que eu preciso nesse momento mudar na minha vida, qual que é o aprendizado que eu estou tendo e o que isso pode fazer na minha vida para melhorar ela. Então, são pequenas reflexões que a gente pode fazer, porque a gente espera, e eu me coloco nesse lugar, muitas vezes de que a nossa vida seja apenas uma plenitude de alegria e realização. E não é, né? Por isso que na terapia de expansão de consciência, a gente trabalha muito isso, a gente expandir a nossa consciência com aquilo que está acontecendo. É olhar de outras formas, de outras possibilidades, para a gente entender que existem questões por trás
dessas situações na nossa vida. E nossa vida ela não é limitada, né? Então a gente pode ter uma expansão de consciência, ampliar nossa compreensão para entender de outra forma. Quando a gente amplia a nossa compreensão dessas situações que acontecem, a gente vai buscar outras possibilidades e a gente vai olhar o que isso pode ser melhorado. Como que eu posso utilizar isso na minha vida? Como que eu posso ressignificar? Você vai entender que você tem o poder. Você não pode dar o poder para que as situações dominem você. Então, é isso que a gente faz na terapia de expansão de consciência, trazendo bastante a questão também de espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, independe de religião, né? A gente não define uma única religião, né? Até porque a religião é algo muito pessoal, então não é questão de religião, é questão de espiritualidade. Como que a minha espiritualidade pode me auxiliar nessas questões, né? Como que a minha espiritualidade pode fazer com que eu compreenda isso que está acontecendo. Então, essa é a minha mensagem a vocês hoje sobre a questão de que nós somos natureza. E da mesma forma que a natureza, ela transmuta, né, energias, ela tem os seus processos, nós também transmutamos energias, temos os nossos processos e precisamos, né, olhar para nós e encontrar essas respostas. E é na terapia de expansão de consciência que eu ajudo vocês a olhar para dentro, a se reconectar com quem você é, com a sua alma, para olhar com mais carinho, com mais acolhimento essa pessoa que você é e reencontrar-se nesse caminho, nessa jornada terrena. Eu sou a Aline, terapeuta de expansão de consciência e espiritualidade, e convido vocês a curtir, a compartilhar essa página, Uma Nova Consciência por Aline, e que vocês possam aqui se inscreverem também no canal, para que vocês possam estar recebendo os outros materiais que eu vou postando semanalmente, que eu vou publicando aqui, com mensagens sempre objetivando ajudar vocês nessa reconexão consigo mesmo e no reencontro, né, nessa sua jornada aqui terrena, para que ela seja mais leve, para que ela tenha mais sentido e mais leveza. Agradeço por estarem aqui e desejo um ótimo domingo a vocês.